Novembro 16, Hebreus 11, 17 a 40. Está falando dos heróis da fé. Todos que aguardaram com fé o cumprimento da promessa. E muitos nem viram o cumprimento, mas permaneceram na fé. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. E porque ele fez isso, Deus ofereceu também seu único filho em sacrifício. Nós devemos isso a Abraão também. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Por quê? Porque quando ele estava indo para levar Isaque, ficaram 3 dias Isaque carregando o madeiro onde ele ia ser sacrificado, que era justamente uma figura do que iria acontecer com o Messias. Durante 3 dias ele carregou, e nesses 3 dias é como se ele estivesse morto. Porque ele estava convencido que ele ia matar e Deus ia ressuscitar. Porque Deus tinha dito para ele que ia dar descendentes. E que a descendência dele viria de Isaque, e não dos outros filhos, né? No caso do Ismael. Portanto, Abraão teve muita fé de chegar lá e oferecer o Isaque, e ele ainda disse para o empregado, espera aqui que nós vamos lá e vamos voltar. Isso aqui é fé. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, Israel, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Ele tinha fé que os israelitas iriam sair dali e iriam para a terra que Deus havia prometido a Abraão. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem de Faraó. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha do Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus e, em vez de aproveitar por pouco tempo os prazeres do pecado. Porque ele acabou escolhendo ficar ao lado dos hebreus. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, que viria, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Moisés morava num palácio, era da elite, deixou tudo para ficar com os escravos, que eram o povo dele. Mas por quê? Porque ele tinha fé naquilo que Deus havia falado para Abraão. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Raabe, lá em Jericó. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos na guerra e venceram exércitos. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor.
Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, porque creram. Não foi por nada que eles tivessem feito, foi pela fé. Mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. É a fé que nos justifica diante de Deus.